Defesa Civil de Santo André foi criada em 1976. A discussão sobre mecanismos civis de auxílio em casos de acidentes no Brasil já começara durante a Segunda Guerra. Muitas cidades criaram suas defesas civis ao longo dos anos 70 e 80. Hoje a Defesa Civil, inclusive, ela trabalha o ano inteiro, inclusive na época do inverno, questão da qualidade do ar, né? Mas naquela época é só criada para a questão das enchentes e dos deslizamentos e desbarrancamento. Mais nada, era isso, essa é a lógica. Em Santo André, a Defesa Civil funcionava na forma de um conselho de engenheiros e especialistas que tinham outras funções dentro da prefeitura. Era um conselho em que ajudava o prefeito nas coisas da Defesa Civil. Então ela só via as coisas que aconteciam na cidade, de maior vulto, que pudesse causar algum problema, dali para frente começava a participar. A Defesa Civil entrou muito nessa lógica dos voluntariados. Então começou assim, quem pode ser voluntariado, então a gente vai criar aí, coordenado geralmente pela Polícia Militar, pelos bombeiros e tudo mais, e isso foi introspectado dentro das prefeituras. Durante os anos 80, o Estado de São Paulo e a União estruturaram entidades que ajudassem a mapear os riscos nas cidades mais vulneráveis. Era o caso do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O IPT, na verdade, começou a trabalhar com a Defesa Civil em 1979, quando o IPT fez um mapa que a gente chama de carta geotécnica, a carta geotécnica dos morros de Santos e São Vicente. Durante os anos 70 e 80, a Defesa Civil Estadual e a dos municípios começaram a atuar em casos famosos, como o incêndio do edifício Andraus, em São Paulo, e o acidente da Vila Socó, na Baixada Santista. O trabalho mesmo com Defesa Civil forte começou em 87 para 88. Isso tem uma história relacionada a Cubatão, 85. Cubatão, em função da poluição do ar, você teve uma série enorme de deslizamentos porque a floresta morreu. Então, numa chuva forte em março de 85, você teve uma quantidade gigantesca, 900 escorregamentos em Cubatão. E aí, fortemente, nós desenvolvemos vários trabalhos em Cubatão, porque as metodologias foram desenvolvidas, como fazer planos de defesa civil em São Paulo, sistemas de monitoramento, e aí isso se espalhou, não só pelo estado de São Paulo, mas se espalhou, na verdade, pelo Brasil todo. Mas a Defesa Civil ainda não conhecia uma definição do seu papel na sociedade e no serviço público. Em Santo André, essa organização começou a tomar vulto nos anos 90, ainda apoiada na Comissão Municipal de Defesa Civil. Era a comissão e existia equipe de emergência, né? Que em 90 foi criado as equipes de emergência, são 7 equipes de emergência, A, B, C, D, F, G, que é onde cada equipe tem um engenheiro, que era só isto. E quando tinha uma ocorrência da Defesa Civil, a gente tirava ele do serviço dele para levar na ocorrência da Defesa Civil. Já em 1993, um técnico foi escolhido pela prefeitura para trabalhar exclusivamente dedicado à Defesa Civil. Nessa semana teve uma enchente e a região do Guarará ficou toda alagada. E o Dr. Brandão saiu da sala dele e me viu e falou: "Ô meu filho, que bom que você está aqui. Ligaram que o bombeiro não está conseguindo tirar uma mulher lá do Guarará, a mulher está dentro de casa presa na água. Vai ver para mim, pelo amor de Deus." Fui até lá, a mulher dentro da água, não tive dúvida, né? Eu entrei na água até a altura da cintura, catei a mulher no colo e coloquei ela num lugar seguro. Aí uma semana depois ele falou: "Você vai ser a Defesa Civil daqui de Santo André, porque a Defesa Civil sou eu. O presidente do CONDEC, que é a Comissão Municipal de Defesa Civil, é o prefeito ou quem ele nomear. Então você está nomeado." No dia seguinte, eu virei Defesa Civil. Mesmo com o novo técnico, a Defesa Civil dependia do Corpo de Bombeiros para realizar o seu trabalho. O conceito de gestão de riscos ainda não havia sido incorporado ao serviço. Você está trabalhando com a questão ambiental, um problema que é dos municípios e que era tratado de uma maneira absolutamente descuidada. O nosso trabalho sempre foi mais voltado junto ao bombeiro. Então todos os atendimentos que nós fazíamos eram em decorrência de um chamado deles. Em 1997, a Defesa Civil foi transferida para a Guarda Municipal como uma encarregatura específica. Teve a mudança da gestão, né? A gente saiu do Paço Municipal e a gente foi para a Guarda Municipal, onde se começou a criar um outro sistema de atendimento. Eu fui para lá com 2 veículos,
era um coronel que era o comandante e coordenador da Defesa Civil, da CONDEC, onde a gente começou a fazer uma estrutura e tentar fazer alguma coisa para se levantar a Defesa Civil. O serviço foi então beneficiado pelo sistema de comunicação por rádio da Guarda, que passou a ser também da Defesa Civil. Nesta época, a vocação da Defesa Civil ganhava forma: trabalhar na prevenção a riscos de acidentes. A área de risco, ela pode ser explicada como sendo uma ocupação numa área que é sujeita a um deslizamento ou uma inundação. Isso eu senti milhares de vezes quando nós tínhamos que tirar aquelas pessoas das áreas de risco e elas não entendiam como é porque eu vou sair daqui. Por que eu tenho que sair daqui? A melhor forma de prevenir era estabelecer para eles, tá certo, exatamente esse nível de perigo. Também aumentava a percepção da necessidade de mapear as áreas de risco da cidade. O primeiro foi feito a partir de um relato de ocorrências atendida pelos próprios agentes. Em 2001, a Defesa Civil foi para o SEMASA, a partir do entendimento de que a gestão de riscos está diretamente ligada ao conceito de saneamento básico. Essa coisa do SEMASA, enquanto órgão ambiental, e entendendo a Defesa Civil como risco ambiental, entendeu que isso era um papel também. Na fase que a Defesa Civil veio para o SEMASA, já foi uma discussão minha com o Maurício, com o próprio Celso, dizendo por que a gente não tem um plano de contingência, de preparação bem antes, de saber quem vai fazer determinado tipo de coisa, porque ia chover, ia causar enchentes e inundações, e a cidade no dia seguinte, ela estava simplesmente numa situação precaríssima. Você tinha mais pelo menos 2 ou 3 dias, se não mais, de problemas que a cidade estava parada. Dentro do novo sistema, era hora de organizar a Defesa Civil. Um ano depois de ser agregada ao SEMASA, a Defesa Civil conquistou a certificação pela norma ISO 9000. A gente foi se organizando, vamos botar a Defesa Civil também no processo de certificação. Aí sim ele melhorou muito, porque aí teve os indicadores, principalmente. E aí, em 2002, a gente acabou entrando dentro do sistema de gestão, desenvolvendo todas as questões de instrução de trabalho, de como fazer, de como não fazer, de padronizar atendimento, de criar um banco de dados para trabalhar com a NUDEC, manter uma sequência, uma continuidade de ações. É dessa época a maior estruturação da Defesa Civil e um mapeamento de riscos mais amplo, considerando toda a cidade. Quando veio em 2001, a gente começou a pensar nessas ações. Tanto é a primeira Defesa Civil municipal, né, que a gente tem conhecimento, que fez mapeamento de riscos múltiplos, né? A gente não focava só escorregamento e inundação, mas questão dos riscos tecnológicos, né, os produtos químicos, incêndios em área verde, em parques. Né, foi a Defesa Civil daqui. No início dos anos 2000, a diretoria também começou a dialogar diretamente com a população, uma semente dos atuais NUPDECs, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil. Que a população tinha necessidade de achar, tá certo, um tutor para aquela situação em que ele não sabia mais lidar. Então aí entra um outro processo que nós começamos a desenvolver também naquela época, que chamava-se NUDEC. Normalmente, as pessoas que se envolvem na questão do NUDEC, do NUPDEC, são pessoas que já têm um caráter mais de liderança na área, de conhecer bem a região, de se relacionar bem com outras pessoas e também a questão de querer também se doar. Outro serviço que veio ajudar o trabalho da Defesa Civil de Santo André na metade dos anos 2000 foi o de meteorologia. A meteorologia também, com o avanço dos equipamentos e dos radares, a instalação de radares em São Paulo, e isso também nos ajudou muito, porque eu passo a ter o aviso de que vai chover com 2 horas, 1 hora, 3 horas de antecedência. Que isso para a Defesa Civil, 1 hora é um tempo já que dá para fazer muita coisa. No início da década de 2010, com os incidentes na região serrana do Rio de Janeiro e na região de Angra e Ilha Grande, o governo federal investiu na prevenção de acidentes. Quando a presidenta Dilma assumiu a presidência, no mesmo mês, em janeiro,
foi quando ocorreu aqueles eventos de deslizamento na região serrana do Rio de Janeiro, que matou quase 1.000 pessoas. Então, uma das primeiras providências dela foi reunir todos os ministérios e pedir para cada ministério uma ação para proteção e defesa civil. Então, quando eu entrei, Santo André já estava na relação de 281 municípios. Aqui no ABC só não está São Caetano porque não tem área de risco geológico. Por meio do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, distribuiu equipamentos para cidades consideradas mais vulneráveis. A Defesa Civil de Santo André sempre cooperou com outras cidades. Um trabalho facilitado pela integração proporcionada pelo consórcio intermunicipal, que reúne as 7 cidades do ABC. Hoje nós temos uma prática das defesas civis que já é uma prática de cooperação mútua e de comunicação quase que instantânea entre eles com os instrumentos que existem. Então a gente não percebe que não está acontecendo nenhuma tragédia que já aconteceu no passado, mas isso se deve ao trabalho das nossas defesas civis juntamente com a Defesa Civil do Estado. Por meio do consórcio, o IPT foi contratado para desenvolver um amplo mapeamento de áreas de riscos das cidades do ABC. Nós tínhamos a perspectiva de que o IPT, o governo do estado, patrocinaria esses estudos. Isso não aconteceu. No ano seguinte, em 2012, os prefeitos decidiram investir. O consórcio contratou o IPT e o consórcio seria destinado às defesas civis. E logo na sequência começou o IPT a fazer o mapeamento contratado pelo consórcio. Então o serviço geológico foi pelo Ministério das Cidades e o IPT via consórcio. De dezembro a abril de cada ano, a Defesa Civil coordena o programa Operação Chuvas de Verão, que teve início em 2001. O POCV existe para preparar a cidade para o período de chuvas de verão. De abril até novembro, nós temos que fazer tudo o que é preciso na cidade. Assim, a Defesa Civil de Santo André evoluiu 40 anos, sendo 15 anos no SEMASA. E hoje é uma referência para todo o Brasil. Se eu trabalhar a prevenção, eu evito a gravidade do acidente. Um impacto, uma gravidade muito menor do que se eu não estiver preparado. Aí começou a montar o plantão 24 horas. Aí a gente trouxe funcionários, começou a atender 24 horas, fazer os atendimentos de defesa civil. Aí já ficava um funcionário lá, tinha algum chamado por 99, esse funcionário também saía, ia buscar um engenheiro para levar até a ocorrência. O SEMASA já deu essa engrandecida, já deu essa valorizada no serviço, com outras viaturas, com treinamento, e aí a gente não parou até hoje. Então, o jogo é você ter condições de vida, é você ter qualidade de vida, os hábitos, né, que estão causando esse impacto para você viver uma vida mais tranquila, mais simples e com menos impacto, né? Certamente a Defesa Civil de Santo André é absolutamente diferenciada das demais por causa disso. Que a Defesa Civil basicamente é isso. É você criar um colegiado de pessoas, de grupo de pessoas que fazem com que a cidade estabeleça um processo que o risco da cidade diminua. A gente tem que estar todo o tempo em alerta, observando o que a própria natureza nos dá e que as tecnologias nos dá, para que a gente consiga continuar salvando vida. Essa é a principal questão de a gente não ter tido morte nesses anos. A Defesa Civil de Santo André tem uma vantagem grande, que é estar ligada à SEMASA. Então a Defesa Civil tem que treinar a gente. O relacionamento dos funcionários da Defesa Civil de Santo André não é simplesmente com o trabalho. Eles gostam daquele trabalho. Eles se esforçam para fazer aquele trabalho. Eu diria que a Defesa Civil de Santo André cumpre, nesse caso, um papel que vai muito além daquilo que foi imaginado, né? Ou seja, cuidar do seu próprio município, cuidando para além, né? Olhando para o que foi Santo André da borda do campo, né? Ou seja, olhando para uma região que tem problemas e interesses comuns também nesse campo. É isso.